Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu me chamo Daiane Antunes, sou evangelista e trago algo da parte de Deus para a tua vida. Se encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Aqui vai contar a história de Eliseu. Eliseu, ele era um profeta. O que é um profeta? É aquele que ouve a mensagem de Deus e repassa esta mensagem. Então esse era o Eliseu, um profeta do Senhor. E nesse contexto aqui, onde nós vamos ler, o rei da Síria estava em guerra com Israel. Então o rei da Síria, ele tentava de todo momento ali arquitetar, organizar, um momento para invadir Israel, para atacar Israel. Só que Israel ficava sabendo e acabava se movimentando. Ou seja, o rei da Síria não conseguia, arquitetando ali para atacar Israel, não conseguia atacar porque todas as vezes que ele armava alguma coisa, o povo de Israel ficava sabendo e aí eles saíam ali daquela situação. E aí o rei da Síria, ele diz assim, o que está acontecendo? A gente está aqui se reunindo, dizendo como que vamos atacar Israel, e Israel fica sabendo, tá tendo algum mensageiro daqui. Alguém daqui do nosso meio tá mandando a mensagem pro povo de Israel e eles estão se defendendo. Mas aí vem a palavra do Senhor e diz que não era ninguém do povo da Síria que estava falando, era Eliseu. Deus falava com Eliseu que os assírios queriam atacar Israel. E aí Eliseu falava para o rei de Israel. E aí eles se organizavam ali para que não viesse o ataque do rei da Síria. E quando o rei descobriu que os planos dele estavam sendo atrasados e atrapalhados, os planos dele estavam indo a ruínas por causa de um homem chamado profeta Eliseu. Ele quis matar Eliseu. Olha o que diz lá em 2 Reis, capítulo 6, no verso 11. No verso 10, assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava devidas precauções. Então aqui Eliseu falava, como eu disse, para o rei de Israel, e o rei de Israel tomava suas precauções para não ser atacado pelo rei da Síria. Verso 11. Isso enfureceu o rei da Síria. Convocou seus conselheiros e perguntou: você não me apontaram qual dos nossos está do nosso lado ou do rei de Israel? E no verso 12 diz: respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. Aqui ele está dizendo, olha, nenhum de nós estamos te traindo, rei da Síria. Mas sim, ele diz aqui, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Deus, ele protegia a nação de Israel e ele usava profetas para isso. O rei da Síria queria atacar Israel e Deus usava o profeta Eliseu, falava para Eliseu tudo que o rei de Israel estava arquitetando. E aí o profeta Eliseu ia até o rei de Israel e falava tudo para o rei de Israel. E o rei de Israel ali se defendia, se organizava para que não fosse atacado pelos assírios. E é assim na minha vida e na tua vida. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nós buscamos a sua face, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós vivemos uma vida de devoção ao Senhor, de oração, a oração é a conversa com o Pai, de leitura da palavra. A leitura da palavra, da Bíblia, é ouvir a voz dele quando nós temos esse encontro com Deus. Ele nos guarda, ele nos revela, ele nos mostra o além. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, assim como ele revelou para o profeta Eliseu, ele pode revelar hoje para mim e para você. As melhores escolhas que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, se é um tempo para fazer, Deus pode nos revelar se nós buscarmos a Ele. E aí,
Nesse momento aqui, o rei da Síria, ele quer matar Eliseu. Ele quer matar Eliseu. E o que que acontece? Eliseu sabe disso, porque Deus avisou a ele. E agora, o povo de Israel estava cercado pelos assírios e Eliseu também estava cercado, não tinha saída. Eliseu estava em um lugar específico e ao redor existia muitos homens de guerra ali para matar Eliseu. Eliseu não tinha saída. Se ele fosse para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, não tinha como. Ele estava cercado. E aí o servo de Eliseu, chamado Geazi, olha para Eliseu e diz: Eliseu, já era. Nós vamos morrer, porque nós estamos cercados pelo povo assírio. E aí Eliseu, profeta do Senhor, diz assim, no verso 13, no verso 15, ainda do capítulo 6. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ai meu Senhor, o que faremos? Verso 16, o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe o que acontece aqui? Eliseu viu, sim, estando rodeado de homens assírios de guerra, de cavalos de guerra que iam atacar Eliseu. Mas Eliseu também estava vendo o mundo espiritual. Cavalos e carruagens do Senhor, anjos do Senhor em volta, protegendo Eliseu. Então Eliseu estava confiante no Senhor, que mesmo parecendo não ter saída, o Deus poderoso estava com Eliseu. Eliseu tinha essa certeza. E aí, como Geazi, o seu servo, estava com medo, Eliseu tenta abrir os olhos de Geazi. E como ele não pode abrir os olhos de Geazi, ele fala para Deus: Deus, abre a visão espiritual de Geazi. Abre a visão espiritual do meu servo para que ele veja aquilo que eu estou vendo. E esse servo vê as carruagens e os cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E mais adiante vai dizer que aqueles homens assírios, eles são tomados por cegueiras. Todos eles ficam cegos. E Eliseu sai. E eles não têm como ver, eles não sabem quem é Eliseu. E aí Eliseu diz assim: olha, vem cá, povo, eu vou guiar vocês para onde está o Eliseu, o próprio Eliseu falando. Eles não sabiam, eles não estavam conseguindo ver quem era. Então eles acreditaram. E aí aquela tropa toda foi levada por Eliseu e seu povo. E chegou um determinado momento, Eliseu levou este povo para o rei de Israel. E quando esse povo chega no rei de Israel, esse povo tudo cego, imagine uma multidão de guerreiros ali, cegos sendo guiados por Eliseu, e eles não sabiam que era o Eliseu que estava guiando eles. E quando eles chegam, Eliseu pede a Deus para tirar a cegueira deles. E quando tira a cegueira deles, eles olham e vê a tropa de Israel, vê o rei de Israel, e eles falam: agora já era. Agora a gente vai morrer. Né? O rei de Israel estava com a tropa da Síria em suas mãos para matar eles, para fazer o que quisesse com eles. Mas Eliseu disse o seguinte: vou falar com as minhas palavras para que a gente entenda. Não vamos pagar com a mesma moeda. Eliseu disse para o rei: não é para matar esse povo. Faz um banquete para esse povo. Dá comida a esse povo e manda esse povo embora.
Não vamos se igualar a eles. Aqui olha o que diz. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que eu estava dentro de Samaria, que era Israel. Quando o rei de Israel o viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los? Devo matá-los? E ele respondeu. Eliseu disse: Não. Ordena que eles sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhe um grande banquete e, terminando eles de comer e de beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. O rei de Israel, o profeta Eliseu, foi guiado por Deus. E ele estava com os inimigos em suas mãos. Ele podia matar aquele povo, mas ele não quis pagar com a mesma moeda. Porque ele era um profeta, porque ele era um homem de Deus, e assim é na nossa vida. Sim, o que estão fazendo com você não é para você fazer igual, não. Você tem que ser diferente, você tem que ser um profeta do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus que ouve a voz de Deus. E aqui fala que durante algum tempo o povo, os assírios não mais invadiu Israel nesse período, por causa de uma atitude humana de Eliseu. E essa é a lição de hoje. Que sejamos profetas do Senhor. Que possamos ouvir a voz do Senhor. Que Deus possa abrir a nossa visão espiritual para que a gente veja a força dele, o que ele está fazendo ao nosso redor, a proteção que ele tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida financeira. E muitas das vezes nós não estamos vendo, como aquele servo de Eliseu, ele não estava vendo a proteção de Deus, ele só estava vendo as dificuldades, os problemas, os assírios em sua volta. E muitas das vezes assim na nossa vida, você vai ver problemas, vai ver situações difíceis e parece que não tem saída. Mas se você entender e clamar ao Senhor, o grande eu sou, o Deus Emanuel, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo pode, ele vai abrir a tua visão espiritual, você vai confiar nele, como diz no Salmo 23. Olha o que diz no Salmo 23, confia no Senhor. Para finalizarmos, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Deus está conosco quando nós clamamos e buscamos a Ele. E que neste dia você venha ser um profeta, uma profeta do Senhor e venha ouvir a voz dEle, ser guiado por Ele. Que você não olhe as circunstâncias ao teu redor, as impossibilidades ao teu redor, mas que você creia num Deus poderoso que pode resolver o teu problema, solucionar o teu problema neste dia. Que você seja abençoado no nome de Jesus. Eu te abençoo como profeta do Senhor. No nome de Jesus eu quero orar por ti. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Oh, meu Deus, assim como o Senhor levantou Eliseu como profeta, levanta aqui, Pai, homens e mulheres do Senhor como profetas do Senhor, meu Pai. Para que, Senhor, possa abrir a visão espiritual e ver além. Para que possa confiar no Deus do impossível. Para que possa confiar no Senhor. Porque o Senhor é um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que cuida dos seus. O Senhor cuidou de Eliseu porque Eliseu buscava o Senhor. E que seja assim na nossa vida. Que nós possamos buscar ao Senhor para ter o cuidado, para ter a proteção e a bênção que vem do alto, que vem de ti, Pai. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Amém.